Então, eu pensei em 15 minutos para a apresentação, e aí a primeira faz a apresentação, a gente abre para esclarecimentos, debates, e gostaria que nos 15 minutos também a pessoa dissesse de onde é, o que é que está fazendo, né? Porque a gente não tem essas informações aqui no resumo dos GTs. Então, desculpem aí os inconvenientes, mas estamos iniciando o nosso GT 17 do empreendedorismo negro, e com muita disposição para a gente fazer essas reflexões, não só por ser uma pesquisadora do cooperativismo e dentro do cooperativismo fazer a reflexão da população negra dentro das organizações coletivas, do cooperativismo e da economia solidária, mas também da mulher negra que sou comprometida com nossas lutas. Então, a primeira será a Ana Carolina, e eu lhe passo a palavra, Ana Carolina. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Ana Carolina, sou mestranda do programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp, campus de Bauru. Apesar de ter desenvolvido boa parte da pesquisa em Bauru, hoje eu moro em São Paulo, então estou aqui, cidade nublada, hoje está um pouco frio nessa manhã, e vou apresentar para vocês a pesquisa Vozes Negras. Ela faz parte do desenvolvimento da dissertação no mestrado, que estuda perspectivas para a sustentabilidade do afroempreendedorismo na internet. E dentro desse artigo, a gente explorou principalmente a questão do YouTube, por conta do lançamento do Fundo Vozes Negras, que foi anunciado no final do ano passado e lançado oficialmente esse ano. Vou compartilhar minha tela com vocês para acompanhar, para vocês verem a apresentação. Bom, como eu já adiantei, esse pesquisa ele analisa o Fundo Vozes Negras do YouTube e também como criadores de conteúdos brasileiros, criadores negros de conteúdo aqui do Brasil, estão aproveitando esse recurso, essa formação para potencializar os seus arranjos de comunicação dentro da plataforma. A nossa perspectiva é a gente entende que trabalhar com internet não é mais só um passatempo ou um hobby, é uma forma de geração de trabalho e renda. Então, a nossa ideia é refletir sobre empreendedorismo negro dentro desta rede na pós-pandemia, porque ele apresenta possibilidades para a sustentabilidade desses arranjos e para que eles consigam avançar, possuir mais relevância e mais alcance dentro da plataforma, dentro e fora, né? Acho que dentro da plataforma é interessante para potencializar as narrativas negras audiovisuais e fora para a organização de publicidades, enfim, que é a principal fonte de renda para quem trabalha com criatividade e comunicação na internet. Primeiro, então, para explicar como que a gente chegou até aqui, né, até esse ponto de ter uma presença expressiva de criadores negros de conteúdo, eu preciso remontar um pouco aos anos 2000, pensar em ações de políticas públicas, como os pontos de cultura e o programa Acesso SP. Esses dois programas são aqui da cidade de São Paulo. O Acesso SP é do estado, mas ele teve uma grande capilaridade aqui na cidade. E são dois projetos que contribuíram para que os jovens afrodescendentes se apropriassem de equipamentos e ferramentas digitais para produzir seus próprios conteúdos, conectar capitais e construir uma narrativa contemporânea de combate à discriminação racial. Basicamente, eu e o professor Juarez chamamos essa formação, essa apropriação tecnológica de exoesqueleto digital afrodescendente. Então, a partir do momento que os jovens puderam entender como é que funciona um computador, um celular, colocar em prática aquele uso para construir a sua narrativa, uma narrativa da vida, a biosnarrativa da arte contemporânea, a gente tem, então, uma mudança não só na forma de pensar a comunicação antirracista, mas também de como levar esse conteúdo para além, né? Como trabalhar esse tema além da internet. Além disso, nos anos 2000 é um período marcado por políticas públicas para a promoção da igualdade racial.
e essas políticas elas são implementadas a partir dos anos de 2003. A maior parte delas ela foi mantida a partir de 2010, o que possibilitou uma ampliação do debate sobre o empreendedorismo negro como alternativa para gerar trabalho e renda. E aqui é importante pensar que o empreendedorismo negro, ele enfrenta, o empreendedor negro, empreendedora principalmente, enfrenta diversos desafios extras do que a população branca quando começa a empreender, seja pela parte da formalização, a parte e principalmente a ausência dos capitais social, cultural, financeiro e econômico, que atrapalha não só a parte da estruturação, mas principalmente a sustentabilidade desse empreendimento a longo prazo. Hoje, 39% dos criadores de conteúdo se autodeclaram negros nas principais plataformas das redes sociais, ou seja, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. E esse dado ele foi extraído da pesquisa Black Influence. O Fundo Vozes Negras ele foi lançado no final do ano passado, em 2020, em outubro, e ele tem o principal objetivo de apoiar criadores de conteúdo negros na plataforma para fortalecer a atuação deles dentro e fora dessa rede. O YouTube ele adotou uma postura no último ano de querer contribuir para fortalecer as ações antirracistas dentro da plataforma e combater o racismo também fora dela. E aí, com um recurso de 100 milhões de dólares, essa iniciativa está investindo na infraestrutura, preparação e qualificação dos criadores de Brasil, África do Sul, Austrália, Estados Unidos, Nigéria, Quênia e também no Reino Unido. Se eu não me engano, são 132 criadores negros que foram selecionados para essa iniciativa, e aqui no Brasil a gente tem desde criadores, influenciadores digitais, como músicos também participando desse movimento. O que é interessante observar é que o recurso não entra só como financeiro para esses arranjos, ele entra também como formação, e acho que esse é um ponto importante, porque quando a gente fala de YouTubers negros, a gente fala muitas vezes de pessoas que não tiveram os mesmos acessos para pensar conteúdo, para estruturar o seu canal de uma maneira como acontecem com os YouTubers brancos, mas que agora eles recebem uma mentoria específica, direcionada para potencializar não só os trabalhos que já fazem, mas qualificá-los, qualificar o discurso, a narrativa dentro da rede para que ela seja mais alcançada. E um ponto importante também de destacar é que o YouTube é uma plataforma que tagueia, hoje menos, mas até há uns 2 anos atrás ele tagueava com muita frequência vídeos que abordavam o racismo como material sensível, como um tema sensível, que diminuía drasticamente o alcance desse material dentro da plataforma. Era como um alerta para as pessoas não consumirem esse vídeo porque ele trabalhava com peculiaridades, e às vezes era só uma explicação geral sobre o racismo, mas todo o conteúdo que falava sobre questões raciais era marcado como conteúdo sensível e, consequentemente, tinha um alcance ruim, e isso prejudicava não só a visualização do YouTuber, mas também a monetização dos vídeos no canal, fazendo com que muitos trabalhassem com outros temas do que focassem especificamente sobre racismo. Bom, a gente compreende o afroempreendedorismo na internet a partir de 3 dimensões, que são a tríade da realidade apresentada por Milton Santos. A realidade como fábula, como perversidade, como possibilidade. Como fábula, é a realidade como ela é contada. Então, nesse sentido, dentro do afroempreendedorismo na internet, a gente compreende que é a narrativa de que todas as redes sociais são inclusivas e há espaço para todos. Na prática, não há, porque a questão não é o espaço, não é você fazer o seu conteúdo, é você fazer o seu conteúdo chegar às pessoas, é fazer o seu canal dar certo, é fazer crescer. E dentro disso, se você não tem uma estrutura, se você não tem
um conhecimento técnico para a produção de vídeo, seja para a elaboração de roteiro, seja para a edição, esse espaço fica cada vez menor, porque você consegue alcançar menos pessoas dentro dessas redes. Como perversidade, é a realidade como ela é. E nesse caso, é perceber que criadores negros, que são 39% desses que estão nas redes, recebem muito menos por publicidades e suas participações sempre estão alinhadas às campanhas por diversidade e por questões raciais. Então, nunca tem uma participação de um criador negro que é escritor, porque ele é escritor. Ele sempre está lá porque é o mês da consciência negra, é o mês de incluir alguma atividade que precisa de uma pessoa negra como token para se sentir representada. Isso é perverso porque limita a existência daquela pessoa somente à questão da raça, e não pensam as complexidades de seres humanos. É como se criadores de conteúdos negros não pudessem ser criadores complexos, eles não pudessem abordar outros temas, eles não pudessem existir para além da questão da raça. E a gente percebe isso, que isso afeta também a questão da remuneração, porque se a gente está falando de uma forma de sobrevivência, de gerar trabalho, de gerar renda, se tem um grupo ganhando menos enquanto outro está ganhando o dobro, o triplo, essa desigualdade ela também marca a condição com que essa pessoa vai viver. Porque muitas vezes o criador de conteúdo não vai conseguir, perdão, não vai conseguir manter as suas despesas, manter o seu orçamento somente com trabalho na internet. Ele vai precisar de um outro trabalho formal para complementar a renda, e aquele trabalho com a internet fica como um segundo plano, uma atividade complementar. E pela demanda, assim, né, de pensar roteiro, fazer edição, pensar na divulgação e tudo mais, isso é muito trabalhoso para você pensar paralelo com alguma outra atividade. Então, é uma carga extra de trabalho para todos os criadores negros. Como possibilidade, é a realidade como ela pode ser. E, nesse sentido, a gente identifica o potencial de articulação para o combate à discriminação racial e a melhoria de condição de vida para a população negra. Isso porque a gente compreende que o afroempreendedorismo na internet está dentro da economia criativa, que é um modelo, um setor que se baseia em insumos e materiais para geração de trabalho e renda e transformação da realidade. E dentro disso, dentro da economia criativa, existem 4 vertentes. A vertente de mídia, de música, de inovação técnica e patrimônio material e imaterial. Por mais que quando a gente fale na internet, muitas dos arranjos estejam dentro da vertente de mídia, é possível identificar aqueles também que, além de estarem na vertente de mídia, também estão no patrimônio material e imaterial, que seja na questão de preservação da memória, na preservação da história, no resgate da ancestralidade negra, enfim. Então, quando esses arranjos eles se apropriam das redes sociais, começam a colocar as suas narrativas dentro da internet, difundir essas ideias, a gente encontra um caminho para, de fato, pensar uma forma disruptiva e inovadora de combater a discriminação racial, seja por meio da denúncia, seja por meio de falas contextualizadas, históricas, seja por meio de outros conteúdos diversos que falam sobre ancestralidade por meio de contos e mitos, enfim. Então, a gente, a partir dessa presença na internet, principalmente no YouTube, o que a gente vê é que existe um meio de empreender dentro da economia criativa, e esse caminho, ele é um potencial para a gente pensar outras formas de ser antirracista, de ter discursos antirracistas e de trazer essas falas, essas narrativas para fora da internet como uma maneira de articular novas políticas públicas, criar novos indicadores para a formulação de políticas públicas e, assim, combater o racismo de maneira mais efetiva também aqui do outro lado da tela. Algumas conclusões que a gente tira desse artigo é que, para que o afroempreendedorismo envolva de forma justa, principalmente, é fundamental o apoio de políticas de fomento como o Fundo Vozes Negras. Não é possível a gente pensar a estrutura de um canal, de uma plataforma de comunicação nas redes sociais, na internet, sem que haja, de fato, um apoio para que esses criadores consigam se desenvolver.
E isso é até reconhecido pelo próprio YouTube quando ele lança o Fundo Vozes Negras. No texto de divulgação, eles afirmam que há sim uma desigualdade entre criadores brancos e criadores negros, e que o Fundo Vozes Negras ele vem como uma forma de diminuir essa desigualdade e qualificar os criadores negros para que eles alcancem mais públicos e consigam consolidar os seus canais, os seus arranjos dentro da plataforma. Mais do que possibilitar a formação dos criadores negros de conteúdo, as políticas são uma forma de socializar os capitais cultural, social, econômico e financeiro com os jovens negros na internet para a produção de conteúdo antirracista nas redes. Esses fundos, eles não compartilham somente dinheiro, como falei anteriormente, principalmente o compartilhamento de conhecimento. Esse é o ponto-chave que identificamos no Fundo Vozes Negras. Preparar esses jovens, capacitá-los para que eles se tornem para que eles possam amplificar as suas vozes dentro da rede e consigam criar novas formas de agir no combate ao racismo dentro e fora das redes, é o verdadeiro diferencial. A gente fala de um local onde esses capitais, o cultural, social, o econômico e financeiro, não estão presentes, porque eles geralmente são herdados, né? Eles vão passando ali de geração em geração entre as famílias brancas. A gente percebe que quando um jovem negro entra na universidade, o mundo se abre para ele de uma maneira que jamais imaginou, porque nunca em sua vida, né, tipo, num primeiro momento, foi possível pensar foi possível pensar que a universidade, os estudos dariam uma nova forma de vida, melhor condições de vida para ele, sendo que a única realidade que ele conhecia até aquele momento era o de trabalho. Falo isso pela experiência própria, porque eu sou filha de um casal interracial e até entrar na universidade pública, eu jamais imaginava que eu poderia estar aqui apresentando esse trabalho ou pensando nessa socialização de capitais. Até então, a realidade que eu conhecia era: vou estudar para trabalhar, e depois eu vou trabalhar. E o estudar em si, o pensar, construir o conhecimento é extremamente importante para a diversificação, não só do referencial que a gente tem sobre os mais diversos temas, que geralmente em uma base muito forçada nas universidades de pesquisadores e escritores e autores brancos, mas principalmente trazer essas novas percepções, essas novas sensibilidades para dentro da universidade e também para a sociedade, para fora dela, pensando a partir desses conhecimentos da universidade em como esses conteúdos vão impactar de fato a sociedade, vão provocar mudanças. Na prática, o que a gente observa é que o Fundo Vozes Negras é uma oportunidade para fortalecer empreendedores criativos que trabalham com a internet, porque ele forma, ele qualifica e ele investe em recursos para que haja constância, para que os criadores de conteúdo negro consigam estar mais presentes nas suas redes, mais dedicados aos seus projetos e aí sim amplificando as suas vozes. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesta manhã compartilhando com vocês e fico à disposição para eventuais dúvidas e consultas. Obrigada. Obrigada a você, Ana Carolina, por ter ampliado as nossas percepções, inclusive, sobre esses trabalhos, esses espaços também de luta e resistência da população negra no YouTube. Então, está aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma reflexão, alguma questão. Eu tenho uma pergunta para ela, mas como eu sou a mediadora aqui do debate, eu não vou ser a primeira a me inscrever. Se alguém quiser, acho que aqui não tem levantar a mão, né? Pelo menos não aparece, mas pode se inscrever aqui no chat. E a gente pode fazer na discussão de um trabalho e fazendo o debate logo em seguida. Bom dia, professora. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem está falando é Carla. Isso, bom dia. Muito bem, Carla. Bom dia, pode fazer, Carla. Tudo bem? Saúdo aí todas as pessoas presentes. Parabenizo a apresentação dos trabalhos e a organização dessa mesa pelo CRIEC.
E gostaria de saber, especialmente dessa última pesquisa, dessa última apresentação, que eu vi completa, mas se as outras apresentações puderem também tocar no assunto, eu acho que é relevante para o nosso contexto. Eu sou professora da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e sou doutoranda num programa na Universidade Federal da Bahia, UFBA, chamado PPG-NEIM, que é um programa sobre estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo. E eu gostaria de compreender se nos trabalhos apresentados há um olhar para a questão da presença da mulher dentro desses empreendimentos, dentro dessas experiências que vocês estão colocando, de mulheres negras, considerando que nas estatísticas, especialmente da economia solidária, há um número significativo de mulheres, contam para mais de 60% dentro de diversos recortes no mundo inteiro da presença de mulheres nesses empreendimentos da economia solidária e no Brasil especificamente, na região onde eu vivo, na região Nordeste, há um número muito maior de mulheres negras dentro desses empreendimentos. E nós gostaríamos de compreender, a minha pesquisa, ela tem um enfoque muito na emancipação das mulheres, né? Como esses empreendimentos da economia solidária funcionam a partir da lógica da emancipação da mulher e não apenas da autonomia econômica. Mas eu gostaria de saber de vocês se existe essa abordagem de gênero, das relações de gênero, especialmente, que são relações de poder que são estabelecidas dentro das organizações, dentro das instituições, enfim, dentro das relações sociais, a partir do marcador de gênero, raça e classe. E eu gostaria de compreender um pouco isso e já parabenizar a todas e todos pelas apresentações. Agradeço, professora Liene, o espaço. À vontade, Carla. Então, Isabel, desculpe, Ana Carolina, por enquanto não tem outra pessoa escrita, acho que você pode responder a pergunta de Carla, né? Então, Carla, sim, existe sim essa preocupação com um recorte de gênero, classe e raças, né, dentro da pesquisa. Dentro desse artigo não trouxe tanto esse dado, porque o Fundo Vozes Negras ele não foi direcionado especificamente para as mulheres negras que trabalham na plataforma. E então eu até percebi que em alguns momentos eu tive falas bastante masculinas, mas essa não era a intenção. O Fundo Vozes Negras ele acaba sendo mais amplo, então é tanto para as mulheres negras, homens negros, pessoas binárias negras, pessoas trans negras, enfim, são bastante. Eles tentaram ser o mais plural possível dentro dessa abordagem. Porém, na pesquisa de mestrado, o foco é nas mulheres negras que trabalham com a internet para gerar trabalho e renda. Por quê? A gente identifica que, desde o período da escravidão, a mulher negra ela é a parcela da sociedade mais vulnerável, a que mais sofre para conseguir sobreviver. E aí a gente usa mesmo a palavra sobreviver porque são poucas as exceções das mulheres que não precisam trabalhar ou que conseguem existir de outra forma para além do trabalho. Mas desde o período da escravidão, a realidade não é essa, né? A mulher negra, ela tinha as responsabilidades no trabalho doméstico na casa grande, no trabalho dentro das senzalas, no trabalho de campo, e ainda tinha a função reprodutora, que gerou, né, uma consequência, estigmas péssimos aqui para o nosso contemporâneo, mas que são necessários ser lembrados para a gente entender qual é o lugar da mulher negra hoje dentro da sociedade. Quando a gente fala de trabalho, principalmente, a gente fala de um grupo que, quando ocorreu a abolição da escravidão, conseguiu rapidamente entrar no mercado de trabalho, segundo alguns teóricos, mas entrou como empregada doméstica e assim ficou desde então. A gente tem um dado de que o principal número de MEIs aberto por mulheres negras é para trabalhar como empregada doméstica. Ou seja, a gente tem uma lei que regulamenta o trabalho de doméstica por CLT, porém, com a uberização da economia, que a gente percebe, a pejotização da economia, o que a gente percebe é um crescimento muito grande de mulheres negras
com mais de 30 anos, se não me engano, nesse seu perfil, que estão empreendendo, abrindo suas MEIs para trabalhar como domésticas. Então, assim, é muito perverso perceber o que é o sentido do empreendedorismo na prática. Então, quando a gente escuta o discurso de que é para todo mundo, é para todo mundo que tem estrutura, é para todo mundo que tem capital financeiro, social, econômico e cultural para colocar para jogo. Quem não tem, abre MEI para vir para casa, sabe? E isso é um absurdo nos dias de hoje, porque a gente precisa pensar em... Primeiro, a gente precisa romper com essa ideia de que a gente precisa de alguém para limpar a nossa casa, e tipo, necessariamente nesse contexto, nesse cenário, enfim. E segundo, que pensar nessa parte de remuneração PJ para trabalho doméstico ou para trabalhos como manicure, cabeleireiro, que a gente sabe que são serviços que estão mais abaixo e que geralmente estão em contextos já precarizados. Acho que a Ana caiu, né? É. Ela caiu, deve estar voltando. Então, enquanto ela retorna, eu quero registrar a presença da professora Edilene Machado, porque ela é uma das coordenadoras do GT, também daqui de Salvador. E, enquanto a Ana respondia, o professor Silvio pediu a inscrição, que tinha uma pergunta, e o Uri falou que gostaria de fazer um comentário. Eu imagino que a pergunta, professor Silvio, é direcionada à Ana. Vamos deixar um pouco, professor Silvio, eu vou passar para Yuri para ele fazer o comentário que ele gostaria, para ver se Ana retorna e o professor Silvio direciona a pergunta para ela. Ok? Aqui, ó. É assim? É, Ela voltou? Voltou. não, voltou. Não. Quem está com o microfone de Yuri que está ligado, é isso? Desligou, obrigada. Então, Yuri que não é Yuri, é isso? Não, eu sou Yuri, sim. Só meu nome é Lírio em japonês, mas eu sou mulher mesmo. Lírio? Isso, em japonês. Yuri. Tá. Então, a nossa apresentadora fez uma excelente apresentação, só que ela falou um ponto que me chamou a atenção, porque a ecologia de saberes também faz parte da economia solidária. Por quê? Porque, vamos supor, tem os catadores de lixo aqui no Paraná, né? E eles têm uma técnica diferente para fazer o empacotamento. Isso é uma ecologia de saberes. Exemplo, lá no Ceará, eles fazem as sandálias com cores de formas diferentes. Então, essa é a ecologia dos saberes. E a economia tradicional pretende usurpar essa ecologia de saberes. Por exemplo, lá no Ceará, tem a fábrica de sandálias Grendene. Então, se todo mundo fizer sandálias Grendene, essa ecologia de saberes cearense, de como colorir o couro para fazer as sandálias, vai se eliminar. Então, a economia solidária também preserva essa ecologia de saberes. E eu tive a impressão, talvez eu esteja errada, mas que numa parte da fala dela, ela falou que alguma coisa que o conhecimento... eu não vou lembrar, mas era essa colocação que eu tinha para fazer. Ok, Yuri. A Ana Carolina conseguiu retornar, não é isso? Sim, desculpa. Ótimo, gente. Ana Carolina. Você ouviu as considerações a reflexão de Yuri, né? Você pode responder, mas deixa o professor Silvio fazer uma pergunta, porque ele se inscreveu no chat. Então, o professor pode fazer a pergunta. Tem alguns comentários sobre sua excelente apresentação no chat, mas que também você pode ler. E vamos passar, então, para o professor Silvio fazer a pergunta, aí você pode responder agora em bloco, porque as pessoas agora se empolgaram para fazer a pergunta, né? Que ótimo, né? Para ampliar o nosso debate, eu também tenho uma questão, se não tiver outra pessoa escrita na frente, após o professor Silvio, que aí você pode responder. Muito bem. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a Carolina por nos trazer, né,
essa reflexão de algo tão contemporâneo em termos de empreendedorismo na internet, não é? E algo significativo do ponto de vista do espaço, né? Dessa informação, desse fundo, Vozes, né? Vozes Negras, que para mim traz um aspecto importante, que é esse esforço, essa tentativa de diminuir essa desigualdade de produção, de conteúdo, e que nos remete a algo significativo, que é a sociedade perceber que existe algo além das pessoas negras, para além do combate ao racismo e à desigualdade social. Bom, e racial. Eu queria, minha pergunta, obviamente, eu sou professor da UFRB, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como aqui também a professora Eliene, a professora Tatiana, que estava aqui agora há pouco. E nós estamos inseridas num espaço em que há uma riqueza, um impacto histórico-social do povo negro absolutamente extraordinário. Isso reflete na nossa universidade. A nossa universidade tem 80% ou mais, 82%, acho que era o último dado, de estudantes autodeclarados pretos e pardos. A gente costuma dizer que é a universidade mais negra da Bahia, ou do Brasil, com muito orgulho, né? Bom, e aí minha pergunta, objetivamente, esse fundo, o acesso a ele, a participação nesse fundo, ele se dá através de propostas individuais, de acesso individual do empreendedor, ele pode ser coletivo, ele pode ser, inclusive, institucional, para acesso a esses recursos e toda essa produção que ele pode permitir. Obrigado pelo espaço. Obrigada, professor Silvio. A minha pergunta tem duas direções, Ana Carolina, mas parabéns pelo seu trabalho, excelente trabalho, e acho que extremamente importante, né, neste momento que a sociedade, principalmente a geração mais jovem, tem nessas redes e tem no YouTube com uma grande alavanca para a criação de identificação e também para a formação. Então, acho que ter essa reflexão e visibilizar esses empreendedores e a questão da luta antirracista, da luta contra a discriminação e essas diversas formas de desigualdade, extremamente importante. Agora, eu fiquei na dúvida, como é que metodologicamente você vai fazer essa pesquisa, né? Você vai conseguir entrevistar esses empreendedores negros, essas empreendedoras negras, porque eu acho que no papel o projeto Vozes Negras, ele é extremamente interessante, ele é extremamente pertinente, mas a gente também sabe que ele surge em um contexto, porque o ano passado, a partir do movimento Live Black Matter dos Estados Unidos, há uma visibilidade, inclusive há uma visibilidade a ponto de que a questão do racismo, ele usar o termo, como eu já vejo algumas vezes na mídia, racismo recreativo. Eu não assisto o BBB nem por conta de que vai trabalhar racismo, eu já faço isso no meu dia a dia, não preciso assistir BBB. Então, eu não sei em que caminho se discutiu o racismo lá, mas eu comecei a ver esse termo, racismo recreativo, não sei o quê. Ou seja, a discussão e a luta antirracista, ela também foi assumida por determinados atores que, até então, eles podem ser apontados como exemplos de reafirmar as práticas racistas e a exclusão da população negra, né, de um maior protagonismo. E agora essas mesmas organizações, elas levantam a bandeira como se elas historicamente lutassem por termos uma sociedade que possa possibilitar oportunidades igualitárias a todas, e nós sabemos que não é assim. Então, eu fiquei muito curiosa para ouvir o outro lado, né, para ouvir esses empreendedores, essas empreendedoras, como é que eles estão percebendo isso, como é que metodologicamente você vai atuar. E um outro aspecto que eu acho que vale a pena refletir é que, historicamente, a população negra, uma parte significativa dela teve que viver dentro dos processos de informalidade, porque não foi absorvida formalmente, né, nesse trabalho, nesse emprego, e aí tiveram que se virar. E dentro de um determinado momento de transformação do mundo do trabalho, ser empreendedor virou status, virou, digamos, qualidade a mais de um trabalhador que antes era informal,
como se ele tivesse características mais positivas e, portanto, ele sai da sua informalidade, se torna um empreendedor e continua sendo responsável pela sua autorreprodução, e os problemas históricos carregados com isso significa, de novo, no âmbito individual. Então, a discussão do empreendedorismo tem aí diversas vertentes críticas também. Por que empreendedorismo negro? Porque, historicamente, nós, população negra, tivemos menos oportunidade de trabalho formal e, portanto, a informalidade foi um dos recursos utilizados por essa população para garantir sua sobrevivência. E a gente quer mais do que sobrevivência, né? A gente também quer que se reconheça esses processos de desigualdade. Então, como você também pretende fazer ou se já construiu um pouco essa discussão, né, de como esse empreendedorismo também, ele tem suas nuances, para não dizer suas especificidades, quando a gente olha a população negra, e mais ainda quando a gente verifica a situação da mulher negra, que nesse contexto ainda é muito mais problemático, né, inclusive o que é, e a dificuldade de você encontrar uma mulher negra dentro desse espaço do YouTube como influencer. Né? As mulheres que são influencers estão longe do perfil da mulher negra. É isso, não sei se alguém mais se inscreveu. Eu acho que não, então pode responder, Ana Carolina, e a gente vai fechar nessa resposta de Ana Carolina e passar para a nossa outra apresentadora, que é a Isabel Silveira. Bom, eu vou começar pela sua pergunta, primeiro sobre a reflexão do empreendedorismo negro. Sim, é necessário pontuar que o empreendedorismo para as pessoas negras possui diversas especificidades, né? Não é somente na questão de acessos, seja a linha de créditos, seja a questão de estrutura, a questão de formulação do negócio, enfim, todas essas unidades para você pensar o desenvolvimento de um empreendimento. O que pega principalmente é essa questão da informalidade, porque se a gente para pensar no período histórico, o empreender ele não é uma novidade para a população negra, porque os nossos ancestrais estão fazendo isso desde o período da escravidão, seja vendendo frutas nas feiras livres, seja vendendo pequenos trabalhos manuais, cobrando pequenas apresentações musicais, enfim, tudo isso para conseguir o próprio dinheiro para comprar alforria, enfim. Então, é algo que já existe. O que a gente tem de herança já existia antes, e o que a gente percebe hoje é que esse contexto de informalidade, de atividades informais, permanece de forma muito presente ainda nos dias de hoje. Hoje, a pressão, eu observo um movimento assim muito forte cobrando pela formalização dos empreendedores, porque agora você precisa entregar o dinheiro para o Estado, né? Enfim, só que quando a gente fala de empreendedores negros, a gente está falando de uma categoria que muitas vezes só consegue o que é para pagar as contas. A gente não está falando de grandes fluxos de caixa. A gente não está falando de vendas absurdas ao longo de um mês. E muito pelo contrário, a maioria tem identificado hoje, no período da pandemia, como utilizar ferramentas digitais para otimizar o seu negócio. Então, a desigualdade entre empreendedores brancos e negros dentro do universo do empreendedorismo é muito grande. E o que torna mais injusto ainda pensar o empreendedorismo como fábula, dizer que ele é para todos, que todo mundo cabe dentro desse meio, porque não cabe. A regra é diferente, as dificuldades são diferentes, os acessos são diferentes e precisa ter atenção nessas especificidades. Um dos dados que mais me chama a atenção é o acesso ao crédito. A maior parte dos empreendedores negros já relataram que tiveram dificuldades para acessar o crédito porque são negros. Então, como é que você vai abrir um negócio, estruturar a sua ideia, se você não tem um aporte financeiro para conseguir fazer isso de fato? Todo mundo que empreende busca um crédito extra para conseguir consolidar o seu negócio, porque nos primeiros 2 anos você não tem lucro, basicamente. E o empreendedor negro começa isso numa necessidade que vai se formalizar, porque está sendo obrigado a se desafio, né, de você se colocar dentro
do mercado empreendedor é mais intenso, é mais forte para a população negra. E aí, vamos falar de mulheres negras. Por quê? Porque o buraco fica sempre mais embaixo quando se fala de mulheres negras. Elas estão, de fato, na base. E estão na base também, se a gente fosse pensar numa pirâmide de empreendedorismo. Porque os trabalhos que elas desenvolvem, são sempre, estão mais fortemente ligados para a parte de serviços, então, seja como empregada doméstica, como manicure, como cabeleireira, enfim, são atividades que estão atividades que estão nos serviços e que, por conta disso, o trabalho delas em si fica precarizado, porque toda a demanda, né, toda a remuneração delas vai depender do acesso a esse serviço. Então, ou ela faz uma boa divulgação e conhece um grupo bom de pessoas para conseguir essa remuneração, ou ela não consegue se sustentar dentro dessa lógica de empreendedorismo formalizado, pagando os impostos e conseguindo ali um fluxo de caixa para se manter sustentável. Então, é preciso estar atento a essas especificidades, porque elas delimitam quem vai existir e quem não vai existir dentro do empreendedorismo, quem vai ser sustentável e quem não vai ser sustentável dentro do empreendedorismo. Com relação à metodologia, para esse artigo, a gente está usando uma análise comparativa de 3 perfis de influência de youtubers negras, mulheres youtubers negras, que foram contempladas com o Fundo Vozes Negras, para analisar como estava a produção delas 4 meses antes de receberem o Fundo Vozes Negras e 4 meses depois de serem contempladas com o edital. O que a gente percebe, assim, de maneira geral e bem superficial, é que elas... a consistência do trabalho tem sido maior agora com o Fundo Vozes Negras. Elas estão mais presentes no YouTube, estão criando mais conteúdo para a plataforma e criando conteúdo respeitando as suas existências, as suas vivências. Desculpa, gente. E sobre a pergunta do professor Silvio, com relação à candidatura ao Fundo Vozes Negras, esse fundo, ele beneficia apenas um canal. Então, se esse canal, por exemplo, for de uma universidade, como a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que é majoritariamente negra, é possível... Gente, só um minuto, eu preciso beber uma água, já volto rapidinho, minha garganta tá muito seca. Vou aproveitar, acho que não entrou outra pessoa para apresentar trabalho, né? Só temos mesmo a Isabel. Por isso que eu também estou deixando mais à vontade, que a gente teria tempo. Então tá. Logo que ela encerrar aqui, Isabel, você começa a sua apresentação. Desculpa. Enfim, essa candidatura beneficia um canal. Então, se esse canal for da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que é uma universidade majoritariamente negra, a articulação por trás dele é coletiva e, sim, ele conseguiria, por exemplo, participar dessa seleção dentro dessa lógica. Geralmente, a seleção é de uma pessoa, porque o canal representa aquela pessoa, né? Então, é uma pessoa produzindo conteúdo de uma pessoa sendo beneficiada com o canal, através do seu canal. Mas se for um grupo, por exemplo, o canal for para um grupo de pesquisa ou qualquer outra forma, ou um coletivo estudantil negro, enfim, muda a percepção sobre essa candidatura, né? Então, acaba que pode beneficiar, sim, organizações coletivas, desde que seja o canal sobre isso. Acho que eram essas perguntas, né? Obrigada, mais uma vez, gente. A gente que agradece a você. Sucesso na sua pesquisa. A Isabel Oliveira, a palavra é sua. Você tem 15 minutos, Isabel, para fazer sua apresentação e também vamos abrir para os debates.
Bom, vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês já estão vendo? Tá indo. Agora estamos. Beleza. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Isabela, sou aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. Essa pesquisa foi meu trabalho de conclusão de curso na graduação. Eu sou formada em administração pela UFRJ. Então, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre os desafios dos afroempreendedores na gestão dos negócios situados aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, o objetivo da pesquisa foi identificar os desafios dos afroempreendedores e, como contexto geral, a gente tem que começar, claro, falando sobre o racismo, em como a nossa socialização foi feita em cima de estereótipos que também designam para o negro, desde os tempos de escravidão, desculpa, eu estou um pouco nervosa, mas nossa socialização, desde os tempos de escravidão e até depois da abolição, foi sempre designando aos negros papéis de subordinação. Então, nunca fomos vistos como pessoas donas de negócios. O negro sempre foi visto como aquele responsável pela venda da força de trabalho barata e desqualificada, e não como, por exemplo, o dono de uma fintech, como existem muitos hoje em dia. E essa socialização criou desigualdades sociais, diferenças sociais, que são vistas de diversas maneiras hoje em dia. Tem diferenças que são vistas através de como nós somos representados, como é a nossa imagem social, como os negros são vistos normalmente nos papéis que nos são dados socialmente. E até no que a gente vê, por exemplo, na televisão, nos jornais, uma frase muito famosa de que as pessoas negras estão ali sempre representando os papéis de subordinação. Tá bom, peraí, deixa eu reorganizar. Fique tranquila, Isabel, você está em casa, tá entre colegas. Tá bom, vamos lá. A nossa socialização que fez sempre o negro ser visto em papel de subordinação e as pessoas brancas em papéis de comando. E também tem uma coisa muito particular no Brasil, que é essa questão da dita democracia racial, que faz com que seja pensado que no Brasil não pode ser um país racista por ser um país diverso racialmente, o que faz com que as pessoas negras que decidem empreender tenham que meio que provar que o racismo existe enquanto tentam lutar contra ele e manter os seus negócios. Então, assim, o que já foi falado aqui nos debates anteriores e pela Ana Carolina também, sobre as barreiras que essas pessoas enfrentam para entrar nos negócios, para conseguir criar o seu negócio e para manter o negócio, porque além, por exemplo, dessa dificuldade de acesso ao crédito, que é uma coisa muito comum e que foi muito falada durante a minha pesquisa também, eles têm dificuldade de conseguir esse crédito inicial para poder iniciar a sua empresa, que no primeiro momento realmente não vai ter lucro, e depois eles têm dificuldade em conseguir investidores para poder aumentar os seus negócios, para poder aumentar a empresa, sabe? Fazer a empresa crescer. São dois momentos diferentes de acesso ao crédito e a dificuldade é a mesma e muito pautada pelo racismo. E essa pesquisa também foi pensada porque, enquanto eu estava estudando para poder fazer o meu projeto, eu percebi que era um tema pouco estudado. E eu achei algumas poucas pesquisas e nelas sempre reforçavam essa temática de que são muitas vertentes e que poderiam ser estudadas por mais autores, e foi apontado por esses autores que eu coloquei aqui, pelo Paixão, pela Oliveira Guimarães, pelo Oliveira Pereira de Souza e Monteiro. Tá bom. Sobre a metodologia, foi uma pesquisa qualitativa e descritiva que eu fiz. Eu dei a sorte de conseguir concluir todas essas 3 entrevistas no ano passado,
antes da pandemia. A última eu fiz logo no início de março, então logo depois começou o lockdown aqui no Rio. Ela foi feita com fomentadores e empreendedores negros, fomentadores de empreendedorismo e empreendedorismo negro. Foram 7 mulheres e 6 homens, com idades entre 22 e 60 anos. E a Carla fez um apontamento, eu acho que foi a Carla, desculpa se eu estiver errando o nome, sobre a questão de gênero nas pesquisas. E não foi o foco da minha pesquisa em si, separar por gênero, mas sim foi um resultado que eu percebi nas mulheres negras que empreendem. Elas relataram que o machismo também era uma coisa que elas percebiam ali, por exemplo, na negociação não sei, com clientes ou então com fornecedores. Elas percebiam que o machismo também estava presente. Tem um caso até que eu pensei em quando a Carla, desculpa se eu estiver errando o nome, mas quando ela fez essa pergunta, que foi um caso de uma das entrevistadas, que era uma mulher negra, e ela tinha um sócio que era um homem branco. E ela falava que em toda reunião que eles iam para reunião de negócio, para poder fechar parcerias, enfim, reunião de negócio de uma maneira geral, eles sempre olhavam para ele, quando direcionavam um questionamento que iria impactar um negócio ou fazer alguma questão específica, eles sempre direcionavam um questionamento para ele, sendo que os dois tinham igualdade nas decisões, é claro, eles eram sócios, mas a parte mais comercial era ela que tocava. Então, no fundo, ela tinha uma voz um pouquinho a mais do que ele nessas negociações, mas sempre focavam os direcionamentos para ele. E sim, e outras empreendedoras dessas 7 também relataram essa mesma questão de não serem vistas como dona do negócio. Quando chegava para negociar, as pessoas nem achavam que era ela, sabe? Tipo, quando ouviu falar da Isabel, mas não sabe quem é a Isabel, a figura Isabel. Então, pressupõe que é uma pessoa branca e não uma pessoa negra, por saber que a Isabel é uma empreendedora, ela deve ser uma mulher negra. E como nesse caso da educação financeira, Isabel é uma empreendedora de uma empresa de educação financeira, então ela não vai ser uma mulher negra, ela vai ser uma mulher branca. E as mulheres relataram muito isso, e os homens também relataram que eles nunca eram esperados, tipo, a figura deles de pessoas negras, seja uma pessoa de pele retinta ou não, eles nunca eram a pessoa esperada como dono do negócio. E eram negócios de diferentes áreas, de educação financeira, moda, produção cultural, e os questionamentos foram sobre as experiências dele enquanto empreendedores e como eles visualizavam o cenário do empreendedorismo no Rio de Janeiro, se eles percebiam alguma mudança de quando eles começaram ou de antes e como estava naquele momento da pesquisa. Então, com barreiras, eu encontrei problemas com a gestão do negócio no processo administrativo. A questão que até a Ana Carolina levantou sobre o capital social, econômico, financeiro e cultural, alguns desses empreendedores mostraram que não tinham o acesso ao conhecimento para poder ajudá-los na gestão mesmo, no processo de gestão das suas empresas, sabe? Nesse trabalho mais burocrático, digamos assim, de formalizar o negócio ou de como formalizar. Vou fazer um MEI, ou vou fazer uma empresa limitada. Como é que vai ser? Como é que vai ser esse tipo de formalização? Eles mostraram que, tipo assim, essa dificuldade em ter acesso a esse tipo de conhecimento. E um outro ponto que eu percebi bastante foi a dificuldade do planejamento no longo prazo, muito vindo por essa dificuldade de acesso ao conhecimento também, por exemplo, se preparar para momentos de alta demanda. Uma pessoa que trabalha no ramo da moda sabe que, por exemplo, no verão, tem o alto verão, que vendem muitas peças de um estilo específico, de cores específicas, enfim, a cor que está na moda naquele momento. Mas de poder se preparar para esse momento em si, sabe? Essa preparação para estar com uma quantidade boa de roupas, digamos, para se vender naquele momento de alta estação. Coisas nesse sentido. Outra barreira foi a necessidade de reafirmação das suas capacidades, porque eles nunca eram vistos como dono do negócio e ainda quando conseguiam chegar numa mesa de negociação com algum investidor, alguma incubadora, alguma coisa nesse sentido, eles percebiam que eles tinham sempre que estar ali reforçando, não, eu estudei sobre o meu negócio, eu entendo sobre a minha empresa, o meu negócio é viável, o meu negócio ele vai dar lucro, e se você me der esse investimento, daqui a X tempo eu vou poder te pagar de volta e tudo mais. Eles sentiam essa necessidade de estar sempre mostrando que eles sabiam sobre a empresa deles e que eles
tinham a capacidade de lidar com o fomento, ou de lidar com o aumento da demanda, ou eles tinham a capacidade de serem gestores, sabe? Tinham sempre que estar nessa reafirmação. E, além disso, o racismo estrutural, que está ali sempre presente nas relações, e de que ele se apresentava de diversas formas, fosse implicitamente ou explicitamente. Eu vou mostrar para vocês agora um relato que mostra como esse racismo estrutural se mostrava de forma implícita. Peraí. Aqui. Todas as dificuldades que eu enfrento têm a ver com o fato de eu ser uma empreendedora negra e ter um negócio que é preto, né? A primeira dificuldade que eu enfrentei foi para abrir a conta no banco. É porque a gerente me disse que a conta seria aberta em 2 dias e a gente levou quase 2 meses. E no final, assim, ela disse que estava demorando porque gente como eu geralmente usa essas contas e a máquina de cartão para prostituição. Então, assim, é um relato surreal e absurdo que uma das minhas entrevistadas me deu e que mostra esse tipo de barreira que, assim, tá baseada, tem como racismo como base, porque quando, assim, não dá para afirmar que em nenhum caso, mas se ela fosse uma empreendedora branca, será que essa gerente teria essa capacidade de dizer uma coisa dessa absurda para ela, para uma empreendedora que, nesse caso, ela tinha já a empresa formalizada, já tinha o CNPJ, então, o que levou essa gerente de um banco a dizer uma coisa dessa, sabe? Para uma mulher de negócios, para uma empreendedora, para uma afroempreendedora nesse caso. E um outro relato da entrevistada número 13, que foi, então, não ter tido acesso a essa informação parte também de um racismo estrutural, né? Porque senão eu teria eventualmente ido para o primeiro setor para poder receber aporte de capital e teria feito outra maneira para ter um instituto associado para poder receber dinheiro dos 2 lados. Nesse caso, era uma entrevistada que tinha uma empresa formalizada também, só que do terceiro setor, e ela estava relatando sobre as dificuldades que ela enfrentou por ser uma empresa do terceiro setor e como ela acha que podia ter sido diferente se ela tivesse tido essa informação antes dela começar o negócio. De como ela podia ter estruturado a empresa diferente, isso talvez pudesse ter facilitado os acessos dela a lugares, a investimentos, a clientes, a fornecedores, enfim, as parcerias comerciais que ela podia ter feito. E claro que, enfrentando essas diversas barreiras, foi muito necessário que os empreendedores também traçassem estratégias para poder ter negócios de sucesso e para poder conseguir manter suas empresas, né, manter os negócios viáveis. Então, dos pontos que eu percebi entre eles foi a busca pela educação formal. Eles perceberam que a educação formal era um caminho para poder até se impor nessas reuniões de negociação em que eles eram muito questionados e também para conseguir até o crescimento da empresa, enfim, de prosperar e conseguir atingir seus objetivos, seja ele lucro ou não, e também uma coisa relacionada à vaidade também, sabe? De poder mostrar, olha, eu tenho esse conhecimento, então eu posso fazer isso. Um crescimento para si e para mostrar para os outros. E também essa questão de aprender com os pares, porque eles se mostraram muito dispostos a criar grupos, enfim, cooperativas ou trabalhar em conjunto com pessoas, por exemplo, se eu produzo roupa, trabalhar com uma costura, se eu faço design, trabalhar com uma costureira que também seja negra e de pagar um valor justo para essa costureira, não pagar, enfim, como grandes marcas que estão aí na mídia e que pagam centavos pela produção de uma blusa que vai ser vendida por R$200. Não fazer isso. Ter relações justas de trabalho com os seus fornecedores, buscar trabalhar com pessoas negras e dar salários dignos para essas pessoas, para manter a roda girando de uma maneira saudável, né, e gerar riqueza dentro da comunidade. E eles também se mostraram, com uma estratégia, eles mostraram sempre buscar projetos de incubação e aceleração de negócios, porque além de você ter essa possibilidade também de aprender com os pares, ter essa estrutura que essas empresas que possibilitam a incubação e aceleração fornecem, como, por exemplo, poder usar
não sei, uma sala de coworking num prédio no centro da cidade, por exemplo, se é uma pessoa que mora numa região um pouco mais afastada, ter essa possibilidade de estar todo dia no centro trabalhando, já gera uma gama de possibilidades de negociação, de conhecer pessoas e de estar ali perto de onde as coisas estão acontecendo, sabe? Foi uma coisa que eu percebi também muito grande. Vou mostrar agora para vocês uma outra fala que trata muito sobre isso. A entrevistada número 5 falou: o maior benefício foi pessoal, que a gente começa a se olhar muito naquele lugar de liderança real, sabe? E eu vou usar o termo liderança para quando você trabalha coletivamente. Tem os líderes, que são as pessoas que vêm puxando o bonde, né? E como um líder se comunica real com a galera que está junto com ele, sabe? Porque você não pode desdenhar, você não pode diminuir o trabalho do outro, você não pode se dar mais importância do que o outro. Mas você também não é menos importante, mas todo mundo é importante igual, tá ligado? Então, foi muito sobre essa importância dessa construção coletiva e de que ninguém solta a mão de ninguém e vamos subir todos juntos. E, como conclusão, eu pude perceber que os afroempreendedores eles enfrentam diversos desafios. Eles enfrentam desafios relacionados estritamente à gestão do negócio, à gestão de suas empresas, se eu vou formalizar meu negócio, como eu vou fazer isso, como eu vou... Vai ser primeiro setor, vai ser terceiro setor, questão de declaração de imposto de renda, de planejamento para o futuro e essas questões. Mas eles também enfrentam desafios na gestão das relações, seja a relação com o funcionário, que muitos relataram também problemas com o próprio funcionário não dando crédito para ele, mesmo sabendo que ele é o dono, por ser um funcionário branco e um chefe ou uma chefe negro, tinha seu poder deslegitimado, seu conhecimento deslegitimado. Então, relação com funcionários, com clientes, com fornecedores, com investidores, e também a gestão do racismo, porque ele estava ali presente durante todo o negócio, ainda que não fosse um negócio necessariamente voltado para a promoção da história e cultura dos negros, eles sempre viam o racismo ali como uma barreira a mais, por ser um negócio de uma pessoa negra. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro, apesar do meu nervosismo. Muito obrigada. Parabéns, Isabel. Apesar do seu nervosismo, você concluiu sua graduação, você arrasou. Eu sou professora há 1000 anos e também fico nervosa, ainda mais no ambiente virtual, que não é o nosso forte. Gosto muito mais de cara a cara. Parabéns. Sim. Parabéns. Então, mais um excelente trabalho, mais uma excelente apresentação dentro do nosso GT. E deixa eu verificar se alguém fez alguma inscrição, algum comentário, alguma reflexão. Edilene pediu para falar. Pode falar, Edilene. Bom dia a todos e a todas. Estava chovendo muito aqui, então eu não consegui entrar no horário. Então, desculpem. Então, eu não consegui ver o primeiro trabalho completamente. Isabel, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho. O nervosismo é natural, eu tenho milhões de anos na sala de aula e sempre a primeira vez que nós estamos naquela turma é normal o nervosismo, certo? Algo que me chamou a atenção no seu trabalho quando você trouxe a ideia, o relato da empreendedora que tem como sócio branco. Isso é corriqueiro na nossa vida, como mulheres negras, mesmo porque ali está agregado 3 formas de exclusão, de violência, não é? Que é o racismo, que é o racismo estrutural, que é o machismo e o sexismo. Mesmo porque, então, eu vejo relato em vários alunos, né, de todas as áreas, no serviço social, que eu sou a professora, no curso do direito, que eu sou professora, e tantos relatos semelhantes a essa menina. Eu tenho uma aluna que ela é empreendedora de uma empresa, não vou dizer o nome, de muito sucesso agora, já apareceu na Globo, no dia de domingo, e ela agrega exclusões, porque além dela ser uma mulher preta, além de ela ser uma ativista, ela é homossexual. E a empresa, a parceira dela é branca,
E a empresa é dela, o maior capital é dela. Mas, mesmo assim, todas as vezes é a outra que é a dona, é a outra que sempre se relata para ela, para a outra. Assim também, quando uma estagiária de direito vai, a pessoa com quem ela está defendendo ou acusando, se é branca, ela é a advogada, ela é bacharel, nem a outra. Então, é algo que passamos por isso o tempo todo, Isabel, certo? É exatamente esse tripé do racismo, do sexismo, do machismo, e para ela agrega o fato de que é um homem, e que é um homem branco. E é o que faz com que nós precisamos o tempo todo ficar alertas. Todos esses depoimentos que você trouxe é uma realidade do nosso Brasil, né, que é estruturalmente racista, e o tempo todo nos empoderarmos, nos valorizarmos, para que esse normal deixe de ser normal, principalmente com quem nós vamos fazer parceria, qual é essa pessoa que está com a gente, e como nós vamos ser tratados junto com o nosso parceiro, não é? Nessas empresas, e como nós estamos preparados. Eu gostei muito do fato de quando você falou que eles estão cada vez mais se escolarizando, não é? Ganhando conhecimento cada vez mais, porque isso empodera. A gente sabe aquilo que o outro está falando ou fazendo, e nós temos um capital educacional para combatermos essa violência constante. Então, assim, estou muito feliz com o seu trabalho, parabéns, não é? E não fique tão avexada, porque isso é normal, o nervosismo, mas depois você caminhou muito bem. Parabéns. Muito obrigada, que bom que deu para compreender. E, sim, obrigada primeiramente até de um ponto importante. Eu acho que foi, inclusive, a entrevistada número 5, se eu não me engano, porque eu não dei nome, né, e começa a confundir um pouco entre os números. Mas, se eu não me engano, foi a entrevistada número 5, ela é uma mulher negra e lésbica, e ela tem como sócia a companheira dela. E ela relatou exatamente esse ponto, de que a companheira, ainda que sendo mulher, mas por ser uma mulher branca, era uma mulher branca também, era também sempre vista como a dona do negócio e também sempre chamada, convocada a esse local de fala quando é em questão de negociação. E foi ela até que falou sobre a questão do trabalho, que eu coloquei aqui, né? Sobre o trabalho coletivo, sobre as construções coletivas. E ela falou muito por esse ponto também, porque ela percebia essa questão do gênero, do gênero e da orientação sexual e da raça. Os três em conjunto, eles agiam muito forte contra ela, percebia essa pressão. Então, ela se percebeu nesse lugar de trabalho coletivo, ela pôde se potencializar por perceber pessoas parecidas com ela, seja por serem mulheres lésbicas ou serem por ser mulheres negras, também ali naquela construção e crescendo todo mundo junto. Isso foi um depoimento muito bonito, foi um relato muito bonito que ela fez e que me deu até essa vontade de fazer essa pesquisa com esse recorte também, que eu acho que é um ponto muito interessante, esse recorte de gênero e de orientação sexual, porque são duas vertentes que afetam muito no empreendimento em si até, né? Porque as pessoas não dão legitimidade ao negócio de pessoas negras e de pessoas negras homossexuais. E foi um ponto muito importante que eu percebi. E obrigada pelo comentário e por tudo. Alguém mais? Alguma pergunta para a Isabel? Deixa eu ver se eu passei aqui. Não tem ninguém mais inscrito. Então, Isabel, eu espero que você tenha se motivado com esse espaço acadêmico, com essa produção de conhecimento, e que você continue, porque você mostrou um potencial maravilhoso. É difícil você ter estudante de graduação, concluinte de graduação, com tanta segurança e com tanto domínio da sua pesquisa, inclusive das discussões teóricas. Parabéns. E eu fiquei refletindo, porque o GT ele terminou pegando um dos termos, e foi o termo que deu mais visibilidade ao GT, que foi o empreendedorismo negro, né? Mas ele também falava de diversidade, de cooperativismo e empreendedorismo negro, porque, em tese, quando estava no processo de organização, eu pensei que fôssemos pensar esse empreendedorismo negro também dentro desses espaços mais coletivos, né? Tanto dos espaços, dos empreendimentos de economia solidária,
ou dentro de cooperativas que não são identificadas com a economia solidária, mas que estão aí no movimento cooperativista. E nós tivemos, né, 2 trabalhos que enfocaram muitíssimo bem a questão do empreendedorismo negro, mas que não estavam dentro de fazer essa reflexão a partir dos empreendimentos, e também não estava fazendo essa reflexão da diversidade, a Ana Carolina, que tocou, né, se tornou politicamente correto dizer que sua empresa é diversa, que suas ações são diversas, e muitas vezes nós nos tornamos figuras alegóricas para comprovar que é uma diversidade. Tem hora que eu acho que eu recebo tantos convites, porque você também precisa mostrar que o ambiente acadêmico ele não é racista, né? E que você tenha a professora negra, o homem negro e mais ainda a mulher negra em espaços acadêmicos, que diversos deles, o negro e a negra está ausente. Então, você precisa mostrar essa diversidade. E aí eu recebo tantos convites que tem hora que eu fico pensando se de fato é porque reconhecem Eliane uma pesquisadora ou estão vendo Eliane uma pesquisadora negra e precisa construir esse discurso do politicamente correto, do diverso. Então, a ideia da diversidade, quando foi agregada nesse... Não é só lutar pelo espaço do diverso, mas também de problematizar essa diversidade no cooperativismo mais formal, por exemplo, nas cooperativas e na própria pesquisa que a OCB aponta, não há o quesito racial como um elemento para identificar dentro dos cooperados se são negros, se são brancos, se autodeclaram pardos, como é a realidade dos negros e das negras, muito menos se eles estão ocupando cargos de direção, porque eles incorporam a categoria gênero. Então, nós sabemos, por exemplo, que o cooperativismo, daqueles que são identificados com a OCB, há uma participação minoritária das mulheres em cargo de direção, assim como das mulheres também no quadro de associados. Então, nós temos que avançar muito na participação ou na dita diversidade, que muitas vezes é incorporada somente como discurso. Na prática, estão muito longe disso. E dentro da economia solidária, a gente tem uma grande presença da população negra e uma grande presença das mulheres negras, isso eu já pesquiso há um tempão, mas a gente não tem porque as mulheres negras são mais solidárias, porque as mulheres negras têm mais identificação com um trabalho autogestionário, mas tem também com a histórica posição de desigualdade, de segmentação do mercado do trabalho, do mundo do trabalho brasileiro, que historicamente excluiu a mulher negra de uma participação com mais direito do trabalho social, da proteção social, e muitas vezes, portanto, os empreendimentos de economia solidária é o que resta para essas mulheres, é o que possibilita essas mulheres, ainda que a inserção desses empreendimentos traga diversos sentidos, né? Muitas mulheres descobrem o seu protagonismo, não só na esfera pública, na esfera privada também, a partir da sua inserção em empreendimento de economia solidária. Então, nós temos diversos valores emancipatórios, mas nós também temos diversas contradições, porque a economia solidária não está apartada de uma sociedade, né, que já se mostra e que nós aqui reconhecemos que é uma sociedade racista, sexista, homofóbica, né, que traz diversas gamas de preconceito, de discriminação, ainda que se queira construir um discurso de uma sociedade cordial, que, na verdade, foi cordial somente para os brancos, para aqueles que tiveram do lado de quem esteve no poder com bastante recurso. Os outros demais grupos contam uma outra história. Então, eu não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer algumas considerações. Obrigada a Isabel e a Ana Carolina, que enriqueceram com a apresentação dos seus trabalhos. Os outros 2 trabalhos aprovados, as pessoas não vieram. Se alguém mais no GT quiser fazer alguma consideração, quiser usar a palavra, a gente ainda tem uns minutinhos, podemos socializar. Quero mais uma vez agradecer a Edilene, que contribuiu, inclusive, avaliando os trabalhos, né? Teve a professora Ivonete de Viçosa também, a professora Tatiana, pesquisadora do IPEA, também contribuiu fazendo a avaliação dos trabalhos. Eu acho que é a Tatiana Silva, né? Não é isso? Pronto, deixa eu fazer uma apresentação formal agora do GT, porque as meninas foram entrando, e eu não conhecia pessoalmente a Tatiana Silva, então, a professora Ivonete, ela é de Viçosa, ela não está presente aqui, porque ela teve um problema de saúde na família, mas ela contribuiu avaliando trabalhos também. As outras 3 que avaliaram trabalho, a Tatiana Silva, que é do IPEA, eu, da UFRB,
e Edilene Machado, que é da Visconde, da Fundação Visconde de Cairu. Então, muito obrigada às colegas que contribuíram nessa avaliação. Obrigada também à professora Tatiana Veloso, que é a nossa pró-reitora de extensão na UFRB, né, que está aqui valorizando o GT e me convidou, né, para coordenar esse GT, porque sabe que, para mim, a questão da identidade étnica e gênero, né, nós da mulher negra, isso é algo que me mobiliza sempre. Então, apesar de estar num momento também com muitas questões, mas eu não ia perder a oportunidade de me juntar com os meus pares, com minhas pares, para a gente propiciar esse momento. Então, agradecer também a organização do Congresso por isso. E se alguém mais quiser falar alguma coisa, a palavra está aí franqueada. Gostaria rapidamente de falar, na verdade, é quase um momento que a gente utiliza também para poder garantir a nossa fala enquanto ativistas, né? Enquanto militantes de movimentos dos quais nós participamos em nossas trajetórias. Acredito que o espaço das ciências é um espaço das mulheres negras, e a gente precisa efetivamente ocupar esses espaços cada vez mais. Claro que a gente sabe que isso é resultado de maior presença nas instituições públicas. Obviamente, sabemos que esse número ele se modifica a partir de políticas públicas, inclusive de permanência e etc., que garantem que essas mulheres mulheres e homens negros possam estar nesses espaços. E aí, parabenizo o CIRIEC por ter colocado essa mesa, e acredito muito que a gente, enquanto militantes, precisamos ocupar esses espaços, mesmo que, às vezes, simbolicamente, com trabalhos que trazem debates importantes, teóricos, mas a gente pauta e ocupa um espaço que é nosso, e que a gente precisa se apropriar dele como nosso. E me estranha muito como trabalho e atuo na militância do movimento feminista, me estranha muito quando eu não vejo mulheres em qualquer lugar. E aí, qualquer mesa, qualquer espaço que eu não consigo ver uma mulher já me estranha. E aí, quando eu consigo ver mulher, quando eu não consigo ver mulher negra, já me causa estranhamento. Então, assim, eu acho que a gente precisa perceber, enquanto sociedade, que isso não representa, né, espaços onde são muito masculinos, com homens brancos, enfim, com uma característica ocidental muito forte, ela não representa a realidade brasileira, não representa a realidade latino-americana. Então, a gente precisa sempre pautar nesses espaços, esse debate. Juliana está aqui também, ela participou do mesmo GT que eu, de apresentação, né, dos artigos, e eu até relatei lá. Eu coloquei equivocadamente em outro lugar, né, era para ser colocado no GT que faz o debate sobre gênero, e eu acabei botando no GT, no primeiro GT, que fala sobre as multidimensões da economia solidária, etc. E aquilo me fez fazer uma reflexão de que a discussão sobre relações de gênero teria que estar em todos os GTs. Aí eu até falei assim, foi um equívoco positivo, né? Quando a gente foi fazer a crítica, eu e Maria de Luz de Checra, que é minha colega de resumo de trabalho, e a gente falou assim, não, na verdade, as relações de gênero e a presença da mulher na economia solidária devia estar recortando tudo. O GT de cooperativismo, o GT de organismos internacionais, como é a participação dessas mulheres, como a mulher está sendo protagonizada nesse espaço, enfim. E, da mesma forma, a participação dos negros e negras dentro desses espaços, porque somos maioria, simplesmente porque somos maioria. Então, assim, não pode falar, aquela fala, aquela afirmação que está aí nas redes, nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Nós não queremos que fale sobre mulher sem mulher no meio. Nós não queremos que fale sobre homens negros, mulheres negras, sem que estejamos ali para falar do nosso lugar, do nosso sentimento, das nossas histórias, das experiências que vivemos. Então, eu acho que isso deve ser uma crescente em nossas vidas. Parabenizo a Ana Carolina, a Isabel pela coragem, né? Você já citar, estou com medo, estou com uma agonia, como disse a professora Edilene, né?
É assim mesmo que a gente vai, são todos os espaços que esse sentimento é um sentimento de humanidade, né? Você sentir esse friozinho na barriga é um sentimento de que somos humanas e humanos e estamos aqui para colaborar. Parabenizo a toda a mesa pela condução dos trabalhos, a todas as pessoas que estão aqui contribuindo para o nosso crescimento, né? Enquanto coletivo, que eu acho que é o que mais importa. Um grande abraço a todas vocês. Obrigada, Carla. Você também contribuiu muito para aprofundar as nossas discussões. A Juliana quer usar a palavra? Eu conheci uma Juliana Oliveira do Recop. Bom dia. Quando eu vi, eu fiquei na dúvida se era, se não era, porque os nomes são parecidos. Eu disse, as fotos a pessoa não sabe, não tenho certeza, não reconheço. Bom dia, Eliane, bom dia mesa. Também estou aqui só escutando e tendo um momento de aprendizado muito grande. E eu tive com Carla mesmo no primeiro GT, eu falei um pouco, eu estou falando mais sobre cooperativismo social e dentro do cárcere, né? Então, eu também abordo um pouco da população negra carcerária e do que a gente pode apresentar como solução de ressocialização do cárcere, né? Então, foi muito bacana também estar aqui. Eu trabalho aqui em São Paulo com alguns empreendimentos populares também, então foi bem bacana estar aqui. Só quero agradecer por esse momento, por estar aqui presente, viu? Obrigada, Juliana. Obrigada, Silvia. Você também contribuiu para abrilhantar nosso GT. Não sei se alguém mais quer fazer o uso da palavra. Não, mas você abriu seu microfone, Dilene, já estava aberto. Eu não percebi. Então, se ninguém mais quer fazer o uso da palavra, muito obrigada por terem vindo participar, muito obrigada às apresentadoras, obrigada à coordenação do evento, e espero que, de fato, esse não tenha sido o último espaço que a gente tenha se encontrado para fazer as reflexões dessa interseção da questão de gênero, de raça e de classe, e também mais outros atributos que são discriminados na sociedade, como as opções sexuais, as opções identitárias das pessoas, que a gente possa estar em outros eventos acadêmicos, participando com nossas pesquisas, socializando nossos conhecimentos e construindo também um espaço de conhecimento, um espaço acadêmico mais diverso, porque ele ainda, na nossa realidade, está muito longe de ser diverso. Obrigada a todas e a todos pela participação e até uma próxima oportunidade. Para todas nós, Carla. Tchau, pessoal.